Olá pessoal, com vocês o professor José Diogo e no encontro de hoje quero falar sobre cálculos estequiométricos aplicados à titulação. Para isso vamos resolver um exercício. O exercício com o qual lidaremos na aula de hoje lida com o seguinte. Suponha que 25 ml de uma solução de ácido oxálico, aqui está a fórmula química do ácido oxálico, o qual apresenta dois hidrogênios ácidos, foi titulado com uma solução de concentração 0,1 mol por litro de hidróxido de sódio e que o ponto estequiométrico foi atingido após a adição de 38 ml da solução de base. O problema é saber o seguinte: qual é a molaridade da solução de ácido oxálico? Além disso, o problema fornece que a relação entre a concentração e quantidade de matéria, denotada aqui por C minúsculo, e a quantidade de matéria, denotada por N minúsculo, é dada por concentração e quantidade de matéria é igual a razão envolvendo quantidade de matéria e volume. Vamos lá, uma informação importantíssima que o problema fornece diz respeito à quantidade de hidrogênios ácidos que o ácido em questão apresenta. Vale destacar que a estrutura do ácido oxálico é a seguinte: olha, oxigênio ligado por uma ligação dupla a um carbono que está conectado a um segundo carbono por uma ligação simples. Está aqui, olha, o nosso primeiro hidrogênio ácido. Aqui está o nosso segundo hidrogênio ácido. Então vejam, para cada hidrogênio ácido precisaremos de um hidróxido de sódio. Logo, para que o ácido em questão seja neutralizado, 1 mol deste ácido, vamos denotar aqui o ácido por um A maiúsculo, necessitará de 2 mols da base, uma vez que cada mol da base, necessitaremos de 2 mols da base para neutralizar 1 mol do ácido. E esta reação levará à formação de produtos. Os produtos aqui não nos interessam. Então vejam que para cada mol de ácido precisaremos de 2 mols da base. E essa seria a nossa reação balanceada. No ponto de equivalência, temos que a quantidade de matéria do ácido sobre o seu coeficiente estequiométrico será igual à quantidade de matéria da base dividido por seu coeficiente estequiométrico. Esta é a relação envolvendo as razões molares para as duas substâncias do problema que nos interessam. Lembrando que o azão denota o ácido oxálico e o Bzão denota o hidróxido de sódio. Então vejam que o problema nos pede para calcular a quantidade de matéria do ácido oxálico. E além disso, o problema fornece uma expressão para calcular a quantidade de matéria, a qual é dada pela razão entre quantidade de matéria e volume. Então vejam que se tivermos acesso à quantidade de matéria do ácido dividido pelo correspondente volume do ácido, poderemos assim determinar qual é a concentração correspondente do ácido presente. E vejam que para determinarmos a concentração, a quantidade de matéria do ácido presente, podemos fazer uso da quantidade de matéria da base. E como é que calculamos a quantidade de matéria da base? O problema forneceu duas informações importantes a respeito da base. O problema forneceu a concentração da base e o volume da base. Lembrando que um volume de 25 ml do ácido foi utilizado. Então, como é que calculamos esta quantidade de matéria da base de forma a determinar a quantidade de matéria do ácido, que é a quantidade que nos interessa para podermos determinar a concentração do ácido? Então vejam, da relação concentração igual a N sobre V,
temos que N será igual ao produto entre concentração e quantidade de matéria vezes volume. Para a base, precisamos apenas assinalar o seu correspondente subscrito. Bom, por questão de clareza, vamos adicionar aqui também o volume do ácido. Então, vejam, a concentração da solução básica que está sendo utilizada neste processo de titulação, e vale lembrar que a titulação consiste em um procedimento através do qual determinamos a concentração de uma solução cuja concentração não é conhecida, fazendo uso de uma solução de concentração conhecida. A nossa solução que apresenta concentração desconhecida é a solução ácida, e a solução que apresenta concentração conhecida é a solução básica. Então, fazendo uso da concentração conhecida da solução básica, que é 0,1 mol por litro, e do volume da base que foi utilizado para neutralizar os 25 ml da solução ácida, né? Ou seja, volume da solução básica 38 ml, ou seja, 38 vezes 10 a menos 3 litros. Temos, portanto, que a quantidade de matéria de base que neutralizou todo o ácido presente é de 38 vezes 10 a menos 4 mol. Bom, tendo acesso a esta quantidade de matéria, vejam que podemos determinar, sem problema algum, a quantidade de matéria de ácido presente. Será, portanto, 38 vezes 10 a menos 4 mol dividido por 2. O resultado desta continha será, portanto, 19 vezes 10 a menos 4 mol. Opa, deixa-me dar uma ajeitada aqui. O resultado será, portanto, vou imprensar, 19 vezes 10 a menos 4 mol. Pronto, temos agora a quantidade de matéria do ácido e podemos calcular aquilo que o problema pede, né? Então vamos lá, quantidade de matéria de ácido, 19 vezes 10 a menos 4 mol, dividido pelo volume de ácido. O volume de ácido que foi utilizado é de 25 vezes 10 a menos 3 litros. O resultado desta continha será, portanto, vamos acionar a nossa calculadora. Pronto, está aqui. Deixa eu limpar a calculadora. Pronto, o resultado será 19 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 25 vezes 10 elevado a menos 3. Está aí, portanto, a concentração do ácido presente, isto é, 0,076 a unidade mol por litro. É isso, olha, mol por litro. Então veja que, com o auxílio da solução de concentração conhecida, a solução básica, foi possível calcular a concentração da solução de concentração, né, portanto, desconhecida. Então, pessoal, que eu tinha para o encontro de hoje é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido como determinar a concentração de uma solução de concentração desconhecida a partir de uma solução de concentração conhecida. E até o nosso próximo vídeo. Até mais!